Povo de Deus, abra sua Bíblia em Salmos 103, a partir do versículo 19. Salmos 103, 19. Gente, Deus está manifestando a presença dEle nesse lugar. Esse louvor foi o que a gente viveu nesse tempo de adoração, nesse período de louvor. Deus, Ele já estava trazendo aquilo que Ele vai trazer na palavra, que Ele vai trazer para a gente, sobre o reino dEle. E é bem queimando no meu coração, e o que cada um depois orou nesse período, aqui era exatamente aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa última semana, quando eu comecei a buscar Deus, sobre aquilo que Ele queria trazer para a gente, a palavra dEle para essa semana. Salmos 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Gente, semaninha punk essa, né? Passamos um tempo aí, um turbulhão, tanta coisa acontecendo, às vezes algumas pancadas, né? A gente passou numa semana meio agitada, conturbada. Alguns viveram uma semana intensa de tristeza, outros uns misto de sentimento, com coisas boas que aconteceram, outros com mais tristeza, com perdas pessoais, mas eu sei que no final de tudo, o reino de Deus, Ele é estabelecido. Nós não entendemos o domínio dEle, o que Ele está fazendo, o que Ele está pretendendo fazer, mas o que a gente sabe é que Deus não perdeu o controle. Nosso Deus, Ele não é pego de surpresa. A gente acha que tudo que está acontecendo, os céus, o que aconteceu nessa semana, nesses últimos tempos, o céu estava em choque, parando para assimilar, assim, meu Deus, o que aconteceu no Brasil? E agora, o que a gente vai fazer? Né, começa a ficar aquele desespero para lá e para cá. Não, gente, o céu não perdeu o controle. O céu sabe todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, e Ele sabe, e Ele tem um plano, e sabe o que vai fazer nos próximos dias. E nós temos que crer que o reino de Deus está sendo estabelecido neste lugar. Amém ou não amém? Então entendam, o nosso Deus não perdeu o controle. Ele está em todas as situações. E é isso que eu quero trazer sobre você, sobre essa palavra. Eu quero trazer a palavra que é sobre arrependimento, o preço do avivamento. É sobre essa palavra que eu quero trazer para vocês. Mateus 3, versículo 2. Se você for rápido de Bíblia, pode abrir e marque esse texto, que a gente vai trabalhar nesse texto. Salmos, é Mateus esse, Salmo já foi, agora é Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Gente, quem acredita que o reino de Deus está vindo, está perto? Quem crê? Amém ou não amém? Levanta a mão. Você crê que o reino dele está vindo? Você crê nisso? Você crê que o governo dele, o reino dele está sendo estabelecido aqui na terra? E o que você tem feito para esse reino ser estabelecido? Sentado, esperando? O que você tem feito para que o reino dele se manifeste aqui nesse lugar? O reino de Deus, quando a gente convoca e clama pelo reino dele, quando a gente pede para o reino dele vir, a gente é sinônimo de avivamento, de algo que para avivar, para viver. O reino dele traz isso. E como a gente vai para trazer esse reino que é de paz, que é de alegria? O que a gente precisa fazer para o reino dele vir? Nós temos que nos arrepender. Há um tempo atrás eu trouxe uma palavra sobre a nossa natureza, sobre quem nós somos. Nós somos criados originalmente como seres santos, sem pecado, pronto. Lá no Éden nós criamos, Deus nos criou para isso. Porém, as nossas decisões nos tornaram seres pecadores. A partir daquele momento, todo homem e mulher que nascia pecador, nessa condição. E nós nascemos pecadores. E nós precisamos nos arrepender para que o reino dos céus venha e seja estabelecido. Romanos 14, 17, abra lá também. Romanos 14, 17, fala assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Deus fala aqui nessa palavra, quando o apóstolo Paulo está falando que o reino dele não é comida e nem bebida, ele está dizendo sobre o quê? Sobre aquilo que é passageiro, sobre aquilo que é terreno. Então, para nós alimentarmos a nossa carne, para a gente viver, a gente precisa comer. Olha só que linda, né? Algo novo para vocês, né? Anota essa que é essa nova. Você não sabia que você precisa comer para viver. Mas, aqui quando ele vai continuar falando, que fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, ele está falando sobre as coisas eternas. Então nós estamos esperando e clamando por um avivamento. Nós estamos clamando pela presença dele. Nós somos, Deus, estabelece o seu reino. Deus estabelece o reino aqui no Brasil. Nós passamos essa semana, esses últimos meses orando, clamando para que o reino dele seja estabelecido, para que a vontade de Deus seja feita, para que aquilo que Deus ele planejou venha se concretizar aqui na terra. Nós clamamos, nós oramos e nós pedimos a Deus. E quando Deus ele fala que o reino dele é justiça, a primeira coisa que ele fala é justiça. E o que é justiça? A justiça é o nosso alinhamento para andarmos direito. Justiça é isso. E como a gente vai saber se a gente está andando direito, se a gente está dentro do propósito que Deus, se nós não buscamos a presença dele? A justiça de Deus, ela vem para trazer para nós um conserto para nós. Então, antes da gente viver a paz e a alegria no Espírito, nós precisamos viver a justiça de Deus. E quando eu falo de justiça, ela fala sobre uma zona que não é muito confortável. É uma área que, cara, mexe com a gente. Porque vai mexer com nós. Vai mexer com as nossas decisões, com aquilo que a gente precisa fazer. A justiça de Deus, ela é pura, ela é santa. Ela traz em nós um arrependimento em nossas vidas. Para o reino dele vir, para a paz e alegria virem, é necessário vir justiça. Então ele precisa arrumar a sua casa. Quem aqui já ajudou a mãe, ou o pai, ou o tio, ou a avó, quem quer que seja, a limpar a casa? Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Parabéns para você, que nunca ajudou seu pai e sua mãe. Siga uma boa oportunidade essa semana de você ajudar ele a limpar a casa. Olha só que bênção. Mas então, para você arrumar a casa, você precisa bagunçar ela. Não é verdade? Você precisa tirar o sofá do lugar, você precisa mexer na cama, você precisa tirar as coisas do armário, você precisa tirar as coisas do lugar para trazer uma limpeza legal. Não adianta só você fazer aquela limpezinha por cima, tirar o pó, varrer, porque a sujeira vai estar lá. Se você não arrastar o sofá, vai estar o pó debaixo do sofá. Sabe quando você arrasta aquele sofá assim, daí você vê aquela pozeira, você fala, meu Deus, não está suja essa casa. É aquilo, gente. A sujeira é boa, né? A sujeira são... não vou falar esse trava-língua não, jamais, eu estou fora. Mas tá lá, tá sujo, a gente precisa tirar, desorganizar as coisas. Tirar as coisas do lugar para limpar e arrumar. E assim é com a justiça de Deus. A justiça de Deus para vir, ela precisa mexer com a gente. Ela precisa tirar a gente da nossa zona de conforto, do nosso lugar bonitinho. Cara, se você deixar lá bonitinho o sofá, não vai incomodar ninguém. Mas a sujeira tá lá, cara, tá acumulada. Uma hora ou outra vai começar a incomodar. Ela vai começar a vir e vai ficar mais difícil de limpar. Então você precisa arrastar o sofá do lugar e limpar. Então é isso sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente só vai lá e fala, Jesus, perdoa os meus pecados, amém. E aí vira para o lado e dorme. E a gente acha que isso já está ótimo. Se a gente não tiver uma atitude e uma mudança em nossas vidas, quando a gente pede perdão, a gente não limpa. Porque a gente vai continuar só sujando, só passa aquele paninho, como se tivesse só o paninho de cima, limpasse ali na frente do sofá e deixasse debaixo do sofá totalmente sujo. Então, quando a mudança de atitude significa o quê? Arrastar o sofá do lugar e limpar. E assim vem a justiça de Deus sobre nós. É assim que a gente precisa fazer essa vontade de Deus. Então, nós temos que buscar em Deus essa ideia, esse conceito de justiça. Ok? Perfeito? Segundo ponto, vamos trabalhar sobre a questão da vontade de Deus. O que acontece? Você pode falar para mim, Senhor, eu peço perdão todos os dias, mas também eu falo para Deus, Deus, se o Senhor não quer que eu peque, tire essa vontade de mim. E aí? Rola ou não rola? Não.
Ah, mas é a vontade de Deus, vai acontecer. Então, se é para eu pecar, eu vou pecar, porque essa é a vontade de Deus. Ou se Deus não quer que eu peque, Ele vai tirar de mim o desejo de pecar. É isso? Não. Nós temos o nosso dever e o nosso posicionamento. Então, muitas vezes nós levamos a nossa vida com a vontade de Deus. É que se acontecer algo é porque Deus quis. Sim, acontece. Então, se acontecer coisas ruins na minha vida é porque Deus quis. Sim e não. Opa, como assim? Sim e não. Decisões minhas podem se acarretar coisas ruins na minha vida? Sim e não. Então, peraí, se eu decidir pecar, é minha vontade ou a vontade de Deus? É a sua vontade. Com a vontade permissiva de Deus. Por quê? Vamos lá. Quero falar para vocês uma coisa sobre duas coisinhas. Vontade permissiva e vontade absoluta de Deus. Então nós temos a vontade absoluta, que é o quê? Aquilo que Deus criou e falou que vai ser. Então qual que é o plano de salvação? A vontade de Deus é que Ele vai vir. Jesus vai voltar. Vontade absoluta, isso não vai mudar. Ele vai vir, o reino dele vai ser estabelecido, vai trazer justiça e ponto. Agora, o meu desejo de pecar, o meu desejo de querer pecar, é a vontade de Deus? Não. Mas é a vontade permissiva de Deus. No sentido de, você pode escolher. Você decide aquilo que você quer para a sua vida. Você quer o pecado? Você quer a bênção ou a maldição? A escolha fica a seu caráter. Mas Deus sempre nos dá o alerta e nos dá a escolha de vida. Quem na Bíblia, quero trazer um exemplo para você de uma pessoa que Deus permitiu a vontade dele permissiva. E ele usou aquilo, mas com consequências para a vida dele. Conhece a história de Davi? Davi e Betseba? Davi, para quem não conhece, era rei de Israel, a nação que Deus escolheu. E Davi, na época que todo mundo ia lá para as guerras, Davi ficou em casa, ficou lá no palácio dele, bem de boinha, bem sossegado, enquanto a galera estava ralando e guerreando. Na sua janela, ele viu uma mulher tomando um banho. Vacilão, cara. Agradou os olhos dele e falou, ó, traga aquela mulher para mim aqui, ó, quero ela. Foi lá, dormiu com ela e engravidou ela. Mulher, casada, mulher de Urias. O que aconteceu? Ficou grávida, o que ele fez? Mandou chamar Urias, falou, fiz em Aca, vamos lá, chama Urias para cá. Resolveu, Urias, olha só, vai lá, dorme lá, vem para cá, está muito puxado para você, vem aqui com a gente, vamos tomar aqui um vinho, tudo, vai para sua casa lá dormir. O que Urias fez? Não foi, dormiu na porta do palácio. E falou assim, cara, quem sou eu de sair e dormir com a minha mulher sabendo que o nosso povo está em guerra? Cara, na cara de Davi assim, tapão. Falou, ixi, toma, vacilão, você fica aí querendo fazer as coisas. O que Davi fez? Falou, putz, a mulher está grávida, o cara não foi lá, não foi dormir com ela, vai engravidar, vou saber que fui eu. Faz o seguinte, manda Urias para a guerra e manda ele para o fronte, manda para o primeiro de batalha lá. Os caras que vão ficar lá na linha de frente, que ele vai morrer. Urias foi colocado naquele lugar e morreu. Davi mandou chamar Betseba, trouxe para casa e falou, agora vai ficar aqui comigo que eu vou cuidar dessa mulher. Gente, dessa união teve um filho. Esse filho veio, nasceu e morreu. Só que Davi ainda não tinha se ligado naquilo que ele tinha feito. Natã, o profeta Natã chegou a falar com ele e falou, ó, mas não, você pecou, você errou, cara. E você pode acompanhar essa história, se você puder, em 2 Samuel, capítulo 11. Você pode acompanhar toda essa história que eu estou falando para você. Natã fala para ele que ele errou, Davi se arrepende, corrige, perdoa, o filho nasce, só que por ter nascido, o filho também morreu, como consequência do erro de Davi. Ele perdeu o filho. Aí você pode pensar, meu Deus, que história trágica, acabou. Olha só, que desespero. Acabou tudo. Porém, Deus, Ele transforma essa vontade permissiva dEle, Ele transforma numa vontade dEle. Ele transforma em um plano dEle. Qual era o plano? Dessa união de Davi e Betseba, depois que Urias morreu, Davi chamou Betseba para ser sua esposa. Nasce Salomão. Salomão, rei de Israel. Agora me fale, Deus ele quis que Davi pecasse só para nascer Salomão? Não.
Agora Deus, ele pegou a história que eles tinha um plano sobre a vida de Davi, e tinha um filho de Davi que seria rei. Agora, quais deles? Aí cabe aquele que busca a vontade permissiva. Qual que era a vontade absoluta? Que o filho de Davi seria rei. Vontade permissiva, filho de Davi com Betseba. Não era a forma e o plano como Deus queria, mas Deus usa essa maldição para transformar em bênção para a nação. E nós temos outras histórias na Bíblia que também falam sobre isso, e até as nossas histórias. Muitos nossos pais fizeram coisas erradas, que lá na frente, Deus transforma em bênção. Mas existe um preço a se pagar, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos. E a justiça de Deus, ela vem sobre nós. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Você pode escolher pecar, ou você pode escolher não pecar. Agora, as consequências vão ser com você. Eu tenho 3 filhos, sempre gosto de falar sobre isso. O Theo, a Sara e o Nicolas. E estamos naquela fase agora de começar a ensinar eles a correção, né? Estamos corrigindo nossos filhos. E eu falo para o Theo sobre as consequências. Falo, Theo, se você obedecer, correr tudo bem, você vai ter consequências boas. Hoje a consequência, essas últimas semanas, consequências boas para ele tem sido o saquinho de figurinha da Copa, que ele quer colecionar. Então eu falo, filho, você quer? Então obedeça. Então, cumpre aqui as suas ordens, suas tarefas aqui de casa, faz as coisinhas direitinho, que você no final do dia vai ter a sua. Agora, se você faz escolhas erradas, se você não obedece o papai, não obedece a mamãe, se você briga com o Theo, você briga com a Sara, com o Nicolas, são atitudes ruins, consequências ruins. Qual é a consequência ruim? Você não vai ter figurinha, você vai ficar de castigo, algo ruim vai acontecer sobre a sua vida. Agora, eu faço isso porque eu sou um pai mau? Não, eu estou ensinando para ele sobre as nossas escolhas, que tudo aquilo que você escolher vão ter consequências na sua vida. Sejam agora elas aqui, terrenas, ou seja elas eternas. Eternas, não vindo até a salvação. O que você tem escolhido nesses últimos dias? Quais têm sido as suas atitudes? Qual tem sido o seu movimento? Como eu falei, Deus, Ele te deu o livre-arbítrio, mas Ele quer que você escolha a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, fala assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Gente, é engraçado que está aqui, ó, Deuteronômio, na palavra de Deus. Está falando, cara, eu deixei para você a vida e a morte. Você vai escolher a bênção ou a maldição. E ainda Deus dá um conselho: escolha a vida. Já viu aquele meme? Se tem placa porque tem história? Já viu que tem aquelas placas? Já viu aquelas placas que você olha assim, tipo, cara, é uma coisa óbvia. E os caras botam uma placa, bem nada a ver. E aí o pessoal fala que se tem placa é porque tem história. Aqui é assim também, filho. Se tem versículo avisando é porque tem história, meu irmão. Pô, você vai falar, Deus, pô, escolher vida, é óbvio que eu vou escolher vida. Quem não vai escolher? Mas, velho, se Deus está alertando aqui, é porque tem muita gente que escolhe a morte, sabendo do seu destino, sabendo o que quer. E a gente vive nisso, gente. A nossa vida é feita de escolhas. Escolhas que não são tão fáceis. Mas nós temos que buscar em Deus qual é a vontade dEle para isso tudo. Então, se hoje eu te der para você, se eu te der deixa eu ver o que você vai gostar, né, gente? Vou falar aqui uma pimenta, uma jalapeno para você comer, um chocolate. Você tem que mastigar de uma vez só, sem água. O que você vai escolher, velho, para comer? Você vai escolher um chocolate. Mas eu tenho que avisar você, cara. Deus está assim falando, ó, tem aqui uma jalapenha para você morder e tem um chocolate belga, top, ali, ó, prontinho para você comer. Mas, ó, escolha chocolate, tá? Porque ainda Deus dá um sinal aqui, escolha isso aqui, porque isso aqui é bom. Mas vai lá, tem gente que entra, vai lá, escolhe a jalapenha e dá aquela mordida. E aí, não quer ter consequências. E fala que foi a vontade de Deus que ele está ruim, porque Deus permitiu que ele passasse por isso. Gente, a nossa vida e a caminhada, elas vão ser feitas de escolhas durante a vida. Vocês estão vivendo isso, muitos de vocês estão vivendo essas escolhas. Que curso vai fazer?
Qual a profissão que você vai tocar daqui para frente? São escolhas. E você precisa parar em Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu escolha? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para o que eu faça, o que eu tenho que fazer, para que o seu reino seja estabelecido? Mano, o seu desejo, a sua faculdade, ela é tão espiritual quanto a sua vida devocional. Por quê? As suas escolhas. E a gente acaba tocando a nossa vida de faculdade, o nosso emprego, a nossa história. A gente acha que são coisas nossas que nós escolhemos e não precisamos envolver Deus nisso. E acabamos fugindo de um propósito, de um plano de Deus para as nossas vidas. O que eu quero dar para você como essa dica nessa noite? Mano, você está chegando na sua época de vestibular, né? Você já orou e perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Que profissão que o Senhor quer que eu seja? Que profissional o Senhor quer que eu seja? Porque a vontade de Deus, ela quer ser estabelecida através de você. O reino de Deus vai vir através da profissão que você escolher, através das suas atitudes. E isso passa por coisas que talvez não são tão espirituais, como a escolha da sua carreira. É para você ser engenheiro? Seja um ótimo engenheiro, seja o melhor engenheiro de todos. Se é para ser médico, seja o melhor médico de todos. Se é para ser vendedor, seja o melhor vendedor de todos. Se é para ser administrador, seja o melhor de todos. Mas faça com excelência a vontade de Deus, segundo o plano e a vontade que Ele tem, para que o reino dEle seja estabelecido aqui na terra. Nós estamos falando sobre essas situações, daquilo que Deus quer que estabeleçamos aqui, como pessoas, como homens e mulheres de Deus. Então, buscando a vontade absoluta que Ele tem para as nossas vidas. Ele sempre vai dar de nós a escolha. Você escolhe. Você quer bênção ou maldição? Vida ou morte? Mas eu te aconselho, escolha a vida. Pergunte para Deus o que Ele quer. Qual é a vida que Ele tem para você? Que escolha que Ele quer que você faça? Quais são os próximos passos que você deve dar? Para que o reino dEle seja estabelecido aqui. Para que o reino dEle possa ser estabelecido aqui na terra. Escolhas ruins, consequências ruins. Escolhas boas, consequências boas. É assim a lei da semeadura, a gente vive falando, vocês vêm direto falando sobre isso. Se você plantar laranja, você vai colher laranja, cara. Não adianta você querer plantar laranja e ficar escolhendo abacaxi. Não existe. O que você vai semear para você colher? Gente, vamos voltar lá para Romanos 14, 17. Aquele versículo. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, como falei, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Cara, nós estamos buscando o reino de Deus para vivermos isso. A paz, né, como eu falei antes. Mas sobre a justiça dEle. Para o reino dEle vir, nós queremos tanto o reino, nós falamos tanto de avivamento. Nós falamos: Deus, vem e traz o seu avivamento, derrama o avivamento sobre nós. Queremos mais do avivamento, queremos mais da tua presença. A gente fala tanto de avivamento, mas nós não pagamos o preço por um avivamento. O avivamento, ele fala sobre arrependimento. Então, como eu falei, antes de viver a paz e a alegria, nós temos que viver a justiça de Deus. Arrependimento é voltar à justiça, reconhecer a minha condição de pecador, a minha vida em pecado, que ela não é reta, é torta, mas é uma vida alinhada, corrigida, e revelando a justiça de Deus. Significado de justiça, como eu falei antes, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Justiça de Deus. Para o reino dele vir, para o avivamento dele vir, nós temos que ter o arrependimento. Nós temos que reconhecer a nossa condição de pecador e nos arrependermos para que o reino dele venha. E avivamento, querido, não é a chapação, não é o cheio, não é o chu. Avivamento é consequência de uma vida de retidão. O cheio e o chu são consequências de um avivamento, mas não é o avivamento. Porque o avivamento, ele traz arrependimento, ele traz a presença de Deus e a justiça dele. Então nós falamos tanto sobre arrependimento e queremos falar em línguas, mas continuamos desobedecendo nossos pais. Falamos tanto em avivamento, queremos profetizar,
mas continuamos desagradando a Deus e os nossos líderes. Nós falamos tanto de avivamento, de presença de Deus, de busca, de chapação, mas nós não corrigimos quem nós somos. Nossa segunda a sexta, na nossa escola, onde nós moramos, nós continuamos sendo aquela pessoa, os crentes 007, que ninguém sabe o que é, e se descobrir, vaza, foge correndo, some. Porque tem vergonha de dizer que é crente. Nós não estamos vivendo dias fáceis, cara. Mas assim como nós falamos aqui na oração antes, nós estamos levantando uma geração de Esther e de Daniel, que vão fazer a diferença fora da sua zona de conforto. Daniel fez a diferença na Babilônia. Esther fez diferença no reino da Pérsia. E você vai fazer diferença onde? Aqui dentro da igreja? Onde todo mundo faz a diferença, onde todo mundo busca? Ou você vai ser luz lá fora, na escuridão? Ser luz onde está iluminado é fácil. Agora, ser luz na escuridão, é para isso que você foi chamado. Para você ser essa referência para essa geração. E para isso, precisamos buscar a Deus e buscar o arrependimento. Para que o avivamento de Deus venha. O que você faz não impede o plano de Deus para a sua vida. As suas escolhas, as suas atitudes nunca vão impedir aquilo que Deus tem para você. Davi, quando ele pecou com Betseba, agora Deus não olhou para ele e falou assim, agora acabou, teu reinado acabou, você não vai ser mais rei, sua família não vai ser mais rei. Acabou. Mas atrasa os planos de Deus. Davi, para Salomão se tornar rei, ele pagou um preço muito alto. Porque uma das coisas que foi, por ele ter feito com Betseba, escondido, o profeta Natan, quando profetizou sobre Davi, falou, o que você fez com Urias, escondido, vão fazer perante todo o seu reino com as suas mulheres. E Absalão fez isso. Quando estava para Salomão ser rei, Absalão, ele pegou todas as concubinas de Davi perante todo o povo. Ele desonrou o pai. O que ele fez escondido, fizeram com ele na frente. Ele teve uma consequência. E ele teve que pagar um preço para que o filho dele pudesse ser o rei. Foi consequência que nós escolhemos. Então, quando você faz algo de errado, Deus ele não quer tirar de você o plano que ele tem para você. Mas ele atrasa o plano que ele tem para você. Porque ele é mau? Não. Porque ele está te ensinando a caminhar dentro do plano e da vontade dele. A vontade de Deus, que é absoluta, ele nos traz. A vontade permissiva dele mexe em nós e nos traz para vivermos aquilo que nós temos. Deus ele quer trazer esse avivamento em nós. Deus ele quer trazer esse senso de justiça e arrependimento em nossas vidas. Mas para isso, dependemos buscar em Deus. Qual é a vontade absoluta dele para a minha vida? Qual é a vontade absoluta que Deus tem para a sua vida? Então vamos buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. A justiça de Deus. E o reino de Deus sendo estabelecido. Aonde você vai? Vamos voltar aqui, ó. Vamos buscar. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus está falando sobre o quê? Sobre nós como pecadores nos aproximarmos dEle. E você que tem a mente dividida, você que não tem um coração impuro, purificar em Deus. Para que a justiça dEle seja feita. Para que o avivamento dEle seja estabelecido. Assim possamos buscar esse avivamento. Temos dele, apesar das incertezas do mundo, do medo que nos traz, nós estamos vivendo, sabemos que Deus, Ele não perdeu o controle. A vontade dEle é soberana. Apesar que as nossas vontades permissivas muitas vezes atrasem, ou não seja aquilo que Deus quer, Ele transforma aquilo que as nossas escolhas em bênção para as nossas vidas. Essa semana, como eu falei, a gente saiu com uma semana desolado, acabado, falou, acabou a vida, acabou tudo, já era. Mas Deus é craque em transformar esses sentimentos, essas emoções, em justiça dEle. O avivamento, ele só vem quando a gente traz o arrependimento. Quando tira a gente da zona de conforto. Eu sempre gosto de falar uma coisa. Coisas fáceis da nossa vida, dias fáceis, quando nós vivemos momentos fáceis,
né? Eu não aprendi nada nesses dias. Agora, o que me moldou e o que me transformou, o que fez eu ser, foi dias difíceis. Foram momentos onde eu tive que sair da minha zona de conforto e transformar quem eu sou. Eu sempre gosto de falar que momentos bons, bonança, alegria, felicidade, só sucesso, só de boa, são para curtir. Mas a gente não aprende nesses dias. Agora, os dias mais difíceis, os dias escuros, os dias que nós não temos para onde ir, são os dias que nos transformam e nos moldam e nos fazem quem nós somos hoje. Você já viveu esses dias e você sabe disso. Você sabe que nos dias ruins, nos dias de dificuldade, os dias que você chorou, foi onde você mais aprendeu e mais cresceu na sua vida. E os dias alegres e felizes que você tem, você lembra, com boas lembranças, mas não com crescimento. Então, quando a gente está vivendo esses dias que parece que não tem fim, são dias tensos, nebulosos, Deus está falando, eu estou ensinando vocês. Eu estou ensinando para que o meu reino possa vir e a minha justiça seja estabelecida na sua vida. Quem quer o avivamento aqui de Deus? Quem quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, na sua plenitude? Agora, quem quer pagar esse preço para ter isso? Não é fácil. Mas é necessário para a nossa caminhada. Se coloca de pé no seu lugar. Um dia, eu estava conversando com um missionário, lá na Ásia, missionário da Ásia, e ele estava falando para mim, a gente estava orando por ele, né? Aí estava tendo um tempo de oração com ele, de conversa, e ele falou assim, falou uma coisa bem interessante, ele falou, não ore para que acabe a perseguição aqui na Ásia contra a gente, mas ore para que a gente tenha força para resistir à perseguição. Porque o dia que acabar a perseguição, ele sabe que ele ia relaxar. E ele não ia ter mais essa constância que ele tinha em Deus. Ele sabia que a igreja ia ser uma igreja fácil. Mas uma igreja perseguida gerava neles um sentimento de conquista, de busca, de seriedade. Então ele falava assim, não ore para acabar a perseguição, mas ore para Deus nos dar força para resistir à perseguição. Nós estamos vivendo dias maravilhosos aqui no Brasil. Dias que a gente não tem perseguição. Dias que nós podemos vir aqui na igreja, adorar, buscar Ele, levantar o braço, pode falar. Mas nós sabemos que estamos vivendo dias que o inimigo está tentando acabar com isso. E aí você pode achar, meu Deus, que dia horrível. O dia que começarem a perseguir a igreja. Que dia horrível, o dia que nós não pudermos mais pregar o nome dEle. Quando a igreja fechar. Mas esse missionário, ele falou para mim que esse foi um dia maravilhoso, porque ele começou a reconhecer se ele era verdadeiramente cristão ou não. Quando ele começou a viver uma igreja perseguida, ele começou a perceber se ele realmente, tudo que ele viveu, era um cristianismo puro e genuíno, ou era só simplesmente de fachada. A perseguição, o desconforto, gera em nós um senso de busca e de certeza pela presença dEle. Então muitas vezes eu pego orando, falando, Deus, gera em nós essa igreja que persiste e que te busca. Agora você pode pensar, essa igreja na Ásia, por causa da perseguição, ela parou? Não, muito pelo contrário. Os números delas é de crescimento constante, genuíno. E as pessoas que se convertem de verdade, buscam a Deus de verdade. Então muitas vezes eu me pego orando para que Deus gere em nós aqui na igreja do Brasil, nos desperte. E talvez nós estemos vivendo dias que vão gerar a gente um desconforto. Vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Para reconhecermos a vontade absoluta de Deus, que é o reino dele sendo estabelecido. Feche seus olhos. Paizinho,
Muito obrigado, papai. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor está gerando em nossos corações um desejo pela busca pela tua presença. Papai, queremos que o Senhor venha com a sua justiça sobre nós, para que possamos viver o teu reino à plenitude, que é a paz e a alegria do teu Espírito Santo. Mas para isso precisa gerar em nós um arrependimento, para que assim o seu reino possa vir sobre nossas vidas. Eu peço que o Senhor possa gerar no coração de cada adolescente, de cada irmão aqui, de cada irmã, um desejo pela tua presença, papai. Um desejo genuíno por quem o Senhor é. Se for preciso tirar-nos das zonas de conforto, papai, mexe em nós, mas que nós possamos entender o que é o seu reino, papai. Nós precisamos mais da tua presença, Senhor. Nós selamos neste momento essas palavras e falamos: gere em nós o teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.